Do site do SBT News, de acordo com o IBGE, a prévia da inflação sobe 0,25% em dezembro e fecha 2025 em 4,41%. Dentro da meta. Dentro da meta, teto, o governo mas está dentro. Está pertinho do teto. O teto é 4,5%, 4,5%. vai fechar em 4,41%. Agora não tem mais erro, provavelmente está quase certo que o governo vai terminar o ano com a inflação dentro da meta, Lívia. 10 horas e 47 minutos, Lívia. Seguimos com o que agora? Vamos seguir falando de economia agora. A gente abriu o bloco falando sobre a importância dos números, inflação e outros dados macroeconômicos, mas mais importante que números é como você, consumidor, está conseguindo fazer frente à inflação e todas essas questões econômicas. E é sobre inadimplência que a gente vai falar agora, gente, porque a Serasa divulgou um levantamento que mostra o perfil de endividamento, que é uma coisa, e o perfil de inadimplência aqui no Brasil no mês de novembro. Olha só, são quase 50% dos brasileiros, 49,29% dos brasileiros que estão endividados. Quando a gente fala de inadimplência, esse número cai um pouquinho, a gente está falando de 80,6 milhões de brasileiros inadimplentes. Para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da inadimplência, que preocupa mais, a gente recebe aqui no News Manhã a professora de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a Carla Bene, que é conselheira também do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia aqui de São Paulo. Carla, que prazer recebê-la. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, Lívia, Lúcio. Olha, é uma honra estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Não estou diminuindo o problema do endividamento, professora Carla, mas dívida todo mundo tem. Você faz uma compra no cartão de crédito, você parcela aquela compra, ou ainda que não parcele, mas vai pagar na próxima fatura, você fez uma dívida. O problema é a inadimplência, quando o consumidor faz a dívida, mas não consegue pagá-la dentro do prazo. E aí vira aquela bola de neve. Qual o tamanho do problema da inadimplência aqui no Brasil hoje? Olha, a questão da inadimplência, a gente usa um termo bem popular que é o tal do nome sujo, né? Ou seja, você tem uma parcela, ela está em atraso, você pode ou não ter um nome, digamos assim, no Serasa. Nesse caso, são 80 milhões de pessoas que já têm o seu nome negativado. Então, ela já passou pelo atraso e a empresa credora já colocou o nome dela. Este é um grande problema, ele vem vindo, Lívia. Desde o período da pandemia, a gente teve um problema muito sério de aumento de inflação, que foi o começo da sua conversa. Então, imagina que a gente teve uma inflação de quase 9%, agora a gente está em menos que 4,5%. Então, esse processo ele vem carregando. Então, quando as famílias ficam muito inadimplentes, você fica com uma incapacidade até de assinar um contrato, de fazer um aluguel, e aí a pessoa tem que decidir por onde ela começa para poder resolver a vida financeira dela. Professora, essa é a inadimplência altíssima no Brasil, um dos maiores problemas da economia brasileira agora, né? Afeta todos os mercados, principalmente agronegócio, não são só as pessoas, são empresas também que estão endividadas, né? Então, a taxa de juros de 15%. Professor, o que o consumidor deve fazer agora, se ele tem uma folga financeira no final do ano, recebeu o 13º, ele deve priorizar que tipo de dívida nesse momento para poder começar 2026 de uma forma mais sustentável? Essa sua pergunta é maravilhosa e eu vou partir do pressuposto que o objetivo nosso é poder dormir em paz, né? Porque no Natal todo mundo pensa no presente, na ceia, no que vai fazer, receber a família, isso tudo é uma delícia. Só que a gente não pode passar por isso tudo e continuar com a noite em claro. Então, uma coisa importante inicial que eu sempre dou alerta, cuidado com o cartão de crédito, porque, como você falou, a nossa taxa da economia é 15% ao ano. Qual é a taxa que o banco te cobra quando você divide o cartão de crédito? 15% ao mês.
é uma tragédia. Esse é o próprio motor da inadimplência. E este cartão de crédito, ele é um crédito muito mais fácil de você pegar, por isso que é o mais caro. Então, minha primeira recomendação, muito cuidado com a fatura do cartão e para pagar sempre ela integral e não dividir. Se você tem um valor extra e você precisa selecionar o que você vai fazer, você precisa sempre ir na urgência. Como é que está a sua conta de luz, sua conta de água, que esse é o segundo item da inadimplência no Brasil. Primeiro é cartão de crédito e depois são contas de consumo, porque você precisa de luz, de água, sua casa precisa funcionar, né? Então esse é o primeiro ponto. E a minha outra recomendação é que você negocie muito os juros para que você possa fazer um parcelamento e conseguir pagar, porque é muito frustrante no meio da sua negociação você de novo não conseguir pagar. Carla foi certeira sobre essas principais dívidas dos inadimplentes aqui no Brasil. Ela destacou o cartão de crédito, segundo esse levantamento mais recente da Serasa, né, referente ao mês de novembro, 26,9% das dívidas são relacionadas, realmente, Carla, a maior parte, com cartões de crédito, com bancos. Na sequência vem essas contas básicas que você destacou, com 21,9%, contas básicas como água, luz, gás. Na sequência vem aquelas contas ligadas mais a financeiras, questões financeiras, 19,4%, e essas dívidas com serviços para fechar essas fatias de maior preocupação em relação a dívidas dos brasileiros, serviços performando aí com 11,9%. Um outro recorte desse levantamento também que eu quero repercutir com você, Carla, o valor médio de cada dívida é de R$ 1.590,43. A gente está falando de um valor médio por pessoa de R$ 6.345,69. A gente está no fim do ano, há uma preocupação, para além das dívidas que nós já fizemos até aqui, com novas contas que costumam nos sobrecarregar no começo do ano. Você falou que vem aí 13º, é preciso se organizar, mas muitas vezes, Carla Beni, é difícil se organizar, né? Porque a gente pega o ticket médio aí do brasileiro, quando vem o 13º, ele muitas vezes ele tem que escolher, né? Ou ele vai conseguir desembolsar para fazer um agradozinho para ele mesmo, como diria lá em Minas, ou ele vai pagar dívidas, né? Agora, em relação a essas contas que vêm, fica ainda mais complicado conseguir se organizar nessa época do ano, né? E emendando, Olivia, queria perguntar à professora, qual é a faixa etária que mais está inadimplente hoje no Brasil, hein? Bom, vou começar com a Lívia, que é o seguinte, eu tenho sempre uma recomendação que é muito importante. Existe um tabu no Brasil que é falar sobre dinheiro. As pessoas têm muita dificuldade e várias pesquisas mostram que dentro das famílias há dificuldade de se conversar sobre dinheiro, entre os cônjuges e com os filhos. Então, a minha primeira recomendação é que todo mundo que habita a mesma casa, que mora embaixo do mesmo teto, sente para conversar. Os objetivos da família precisam ser os mesmos. Um não pode querer pagar a conta em atraso e outro querer comprar um celular novo. Então, essa construção ela é muito importante. Conversem. Segunda recomendação, todo mundo tem em casa um papel e uma caneta. Coloque todas as contas a vencer nesse papel, dividido por mês, para poder atender a questão da Lívia, que é o quê? O que vai vir no começo do ano? Tem material escolar, tem impostos para pagar. Quando começa o ano, você precisa saber o que você vai ter, o que te espera. E eu sugiro uma coisa simples, ninguém precisa de planilha, de computador para nada. Coloca esse papel na geladeira para toda a família poder enxergar o que está acontecendo. E agora, responder à questão do Lúcio. A faixa etária de maior dívida, ela vai ser entre os 25 até os 45, mas tem um percentual da população que está crescendo e preocupa muito, que é o acima de 60, que é quando a família usa o nome e o cartão do aposentado para fazer dívidas. Tá, professora, a gente está chegando ao final aqui da entrevista, mas eu queria
fazer mais uma pergunta que acho que é importante para a pessoa que está hiperendividada. Eu já vi várias pessoas nessa situação, a pessoa realmente não consegue pagar, as dívidas estão totalmente descontroladas, ela fala, olha, eu não vou pagar mais nada, né, vou começar a poupar e vou ficar com o nome sujo e depois vou tentar negociar, né, porque daí eles realmente abaixam as dívidas. A senhora acha que essa estratégia para o hiperendividado é válida? A estratégia para o hiperendividado é uma lei. Existe uma lei do superendividamento. Ele pode ir à Defensoria Pública, ele pode ir ao PROCON, ele leva todas as dívidas dele e ele vai ter ajuda para renegociar. Porque se as suas dívidas todas somadas impedem você de ter o mínimo da sobrevivência, que é alimentação e moradia, você encaixa dentro do patamar de superendividamento. Tem uma lei só para isso e você precisa procurar ajuda porque órgãos públicos estão aí para te ajudar. Vamos com a economista Carla Bene, conselheira do Corecon, professora da FGV. Carla, obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Um bom dia. Muito obrigado, professora. Bom dia, obrigada.